Presidente, Projeto Nacional de Desenvolvimento, você fez um livro, né? E deixa eu te contar, porque eu pedi da Amazon o teu livro, né? E aí, quando você confirmou essa live, eu digo, mas meu Deus, cadê o livro que eu pedi? E a Amazon, no máximo, demorava 20 dias para entregar aqui em Manaus, agora está demorando 2 meses, né? O Jeff Bezos deve estar, né, empantufado. E aí eu recebi aqui o livro, viu? Tá aqui. Tá até no plástico. Veio sexta-feira. Sexta-feira chegou para mim, ó. Dá para ver aí que tá no plástico? Dá para ver, dá. E aí eu vou começar a ler, tá? Chegou recentemente e já divulgando aí para a turma começar a comprar. E uma sinopse rápida sobre esse livro, o que a pessoa pode esperar ao lê-lo. O livro é escrito para jovens, é para todos os brasileiros, mas eu especialmente gostaria que os jovens brasileiros tivessem a condição de ler esse livro, porque o livro ele explica o Brasil que nós temos, o que aconteceu com o Brasil, ele mostra que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista entre 1930 e 1980, e que de 1980 para cá colapsou o velho modelo nacional desenvolvimentista. E nós que crescemos meio século a 6,25% ao ano em média, caímos para 2,2% entre 80 e 2010. E agora a tragédia foi para o fundo do poço. Entre 2010 e 2020, nós crescemos 0, num país que nascem 2 milhões de bebês ainda. Então eu procuro explicar o que aconteceu, descrevo a situação brasileira com números, objetivos, etc., etc., e proponho uma saída, com números, com orçamento, com prazos. E, basicamente, eu estabeleço uma meta de que o Brasil tem condição de virar uma Espanha, do ponto de vista de qualidade de vida, de indicadores socioeconômicos, em 30 anos. E procuro, então, dizer, nesse prazo, de onde é que viria o dinheiro e estabeleço propostas muito práticas, muito concretas, de reindustrializar o Brasil. Enfim, é um livro que mostra que o nosso problema é muito grave, é um problema estrutural muito grave, mas termina de forma esperançosa, mostrando caminhos. E aí, como é que é possível ainda ter esperança? Eu lembro que nos anos 60 tem um musical chamado O Brasileiro Profissão Esperança, tal. Até tem no YouTube. Aí outro dia eu procurei, achei, me lembrava daquela época. E aí, quer dizer, como é possível ainda ter esperança num quadro tão difícil como nós estamos vivendo? Por isso eu associo a palavra dever, né, com a palavra esperança. Normalmente essas duas palavras não andam associadas. Veja, a minha esperança vem da minha vivência pessoal. A minha geração, eu tenho 62 anos, acredita no milagre que a política é capaz de fazer, porque nós fizemos. Não é assim? Concretamente, nós tínhamos um inimigo comum, que era o autoritarismo, a ditadura, e nós tínhamos ali uma crença em nós próprios de que nós éramos capazes não só de subverter a ditadura, mas até de mudar revolucionariamente as próprias estruturas. Eu sofro as influências do pulso libertário de 68, enfim. Mas essa minha esperança não vem só desse testemunho, vem da percepção real do Brasil, porque eu conheço o Brasil e acho muito difícil que, fora talvez o Lula, que também perdeu um pouco agora o testemunho, eu sigo nessa mesma atividade, ninguém conhece o Brasil como eu. Eu já dormi no quartel em Tabatinga, lá na fronteira do Brasil com a Colômbia, já conheço 18 dos 22 municípios do Acre, vai entender por quê, aí a migração nordestina, meu avô foi para lá, eu rabisquei o roteiro, o argumento de um filme sobre a verdadeira conquista do Acre, que está por ser conhecida, eu conheço a decadência econômica e explico o que aconteceu na metade sul do Rio Grande do Sul, nesse eixo, né, Santana do Livramento, Pelotas, a região das Missões, enfim. Conheço o Brasil, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, ajudei os produtores de cachaça, gemas e joias. É uma vida dedicada a isso. E daí eu tiro desse conhecimento um testemunho que está no livro. O Brasil multiplicou por 100 a sua riqueza no século XX. Por 100. Quantos países do mundo fizeram isso? Nenhum. Quer dizer, 3 países minúsculos, onde é fácil fazer. Nós fizemos num país como esse. Não é? O chão é o mesmo, pródigo, generoso, e nunca deixará de ser uma vantagem estratégica, se não para o futuro petróleo, porque talvez ainda a metade daqui meio século não tenha mais relevância, mas por meio século ainda terá. Uma província mineral, minerais sensíveis, etc., etc., água potável, 1 de cada 6 litros de água doce do planeta Terra, mas terras agricultáveis.
O Brasil tem multiplicado sua produção agrícola sem expandir a área. Não faz sentido deixar queimar a Amazônia. É só um brutamontes, um imbecil como esse Bolsonaro e essa equipe de canalhas que o cercam, porque eu esquento o sangue quando eu fico pensando nessa equipe de canalhas que o cercam, né, que estão destruindo a imagem do Brasil lá fora, queimando a Amazônia, impondo cloroquina para populações indígenas, só porque ele mandou comprar superfaturado 6 vezes e o Exército comprou, né, manchando a farda de Caxias. Tudo isso é uma vergonha, mas vou voltar aqui. Então, fisicamente, nenhum país do mundo tem no seu território, talvez a América do Norte, com tal prodigalidade aquilo que o Brasil tem. Do ponto de vista humano, nós temos alguns problemas dramáticos, mas nenhum deles é aquele que aparta, por exemplo, as comunidades do Médio Oriente ou do Oriente Próximo. Nenhum deles é o problema que a França está experimentando pela emergência de ser o primeiro país islâmico na Europa Ocidental, tendo que fazer norma de não deixar a mocinha ir para a aula com a burca, porque veja a violência que é para a tradição francesa, cultura francesa, né, pela condição de descolonização recente de Argélia, de Marrocos, etc., e todas essas tensões tremendas ali acontecendo na Europa, né, milhões de pessoas, depois de tudo, saem nas ruas defendendo a não vacina contra a Angela Merkel, que talvez seja a única estadista em atuação hoje no mundo, e o Brasil não tem nada disso. O Brasil tem um problema que é a ignorância. Né? Ignorância trágica, ignorância doída, ignorância das elites, né? Ignorância cupidez das elites. Mas isso é um dado removível. E aí, Vila, de onde é que eu tiro isso? É desse otimismo politiqueiro que a gente parece às vezes obrigado? Não, é daqui do Ceará. Quando terminar essa entrevista, você que é um professor e curioso, veja no Google, onde estão 82 das 100 melhores escolas públicas básicas do Brasil. Não é uma proporção razoável, não. 82 das 100 melhores escolas estão aqui no Ceará. 41 de cada 100 garotos de ensino médio no Ceará estão em escola em tempo integral e ou profissionalizante, saindo da escola com estágio remunerado pelo governo. A evasão escolar no nível médio brasileiro é de 60%, aqui é menos de 1% na escola pública. Ou seja, é possível você mudar esse elemento humano. E aí eu termino dizendo que o céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo. Então o que está faltando? Se o Brasil tem o mesmo chão, o mesmo povo, o mesmo céu, e foi o país que mais exuberantemente cresceu no mundo, por que não está crescendo agora? Não está crescendo por conta da política. Mas se preservarmos a democracia, a política é a linguagem dela. Bom, eu vou encerrar agora fazendo a pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados, só tem que você estar vetado de dar a resposta, ser presidente da República. Essa resposta você não pode dar. Qual é o seu grande sonho? O meu sonho é ser memorável ao lado de brasileiros como José Bonifácio de Andrada, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Né? Que no futuro meus filhos, meus netos, possam ouvir alguém mencionar que eu posso estar na companhia, ainda que modestamente, desses grandes vultos. Um foi o fundador, aquele que imaginou um Brasil soberano, José Bonifácio. O outro foi aquele que radicalizou a fundação do Brasil moderno, e o Juscelino foi o ápice desse modelo em que dava tudo certo. Fomos bicampeões de futebol, 58, 62, criamos o cinema novo, ganhamos o Festival de Cannes, né, criamos a Bossa Nova, enfim, fomos campeões mundiais de tênis com a Maria Esther Bueno, fomos campeão mundial de boxe com Eder Joffre, tudo dava certo no Brasil e nós chegamos a crescer 15% ao ano. Né, e isso está tudo aí. E eu quero despertar esse Brasil, né, para amanhã alguém se lembrar de mim como um cara que, como o Zé Bonifácio imaginou, sonhou com um Brasil forte, poderoso, respeitado internacionalmente, que manda no seu próprio nariz, não é? Com uma política exterior dinâmica, com um processo de defesa profissional que proteja a nação brasileira e não nos entregue aos estrangeiros como está acontecendo hoje, e que eu seja capaz de devolver a condição de trabalhar e produzir para quem quer trabalhar e produzir no nosso país.